Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas todas as carreiras da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de fera, de ave, de réptil, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incutida, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o nosso Pai Celestial e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira, figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vós sois filhos do Altíssimo. Shalom, amados. Shalom a todos. Shalom, shalom, shalom. Yahweh te abençoe, meu amado. Yahweh abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o favor de Yahweh esteja sempre convosco. Amém, amados? Quero agradecer a todos quanto têm se achegado aí o canal, compartilhado, sendo inscrito. Você é bem-vindo aqui, certo? Vamos falar da palavra. Hoje eu quero falar sobre o poder que a palavra tem em nossas vidas. Palavras que nós falamos, certo, meu amado? Palavra, ela tem o poder de nos abençoar e ela tem o poder de também nos amaldiçoar. E eu quero compartilhar com você sobre isso hoje, porque o próprio Yahusha falou sobre isso. Você já viu lá em Mateus capítulo 12, versículo 36 ao 37, quando o Yahusha ele disse que das palavras, de todas as palavras que o homem ele falasse, palavras vazias, o homem iria dar conta. Você já viu essa palavra? Sim, sim, sim. E ele disse que pelas nossas palavras nós somos justificados e pelas nossas palavras nós podemos ser condenados. Eu costumo dizer algo sobre isso. Se eu sei que a palavra ela tem poder, por que eu não posso usar esse poder da palavra a meu favor, meus amados? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar para você que nós podemos pegar esse poder das palavras que nós temos, porque nós somos imagem e semelhança de Yahweh. Tudo foi criado pela palavra de Yahweh. Em Gênesis capítulo 1, a palavra nos diz mais precisamente no versículo 2, que a terra ela era sem forma e era vazia, certo, meu amado? E a palavra diz que o Espírito de Yahweh estava pairando sobre as águas. Olha só, você sabia que o Espírito de Yahweh, o Ruach Kadosh, ele é o poder criativo, é o poder do Criador para criar. Você sabia disso? Você já parou para pensar isso? Então, veja bem, a palavra diz lá em Gênesis que sobre esse estado que a terra estava, sem forma e o que, gente? Vazia, foi lançado a palavra. Foi lançado o quê?
a palavra. E a palavra que foi lançada ali foi: haja luz. O que eu quero dizer sobre isso? O que eu quero trazer para você sobre isso? Yahweh ignorou totalmente as trevas. Yahweh ignorou totalmente as trevas. Yahweh não ficou falando com as trevas. Não, não, não e não de novo. Yahweh simplesmente chegou e lançou a palavra de tal maneira, de tal poder, que as trevas foi obrigada a sair. Oh, aleluia, aleluia. Ela foi obrigada a sair por causa da palavra que foi lançada. Você já pegou? Você pegou essa? Você pegou essa? O que eu estou querendo dizer? Não olhe para as trevas na sua vida. Não olhe para as trevas. Não olhe para as trevas. Mas pega o poder que a Ruxa falou, e a Ruxa disse que as palavras são muito importantes. De novo, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Ele disse que as palavras são muito importantes, então elas são preciosas, elas são poderosas. E ele disse que nós vamos dar conta dessas palavras. Mas que palavras? Das palavras que vazia que nós falamos. Das palavras que não produzem nada. Das palavras que não edificam nada. Mas se eu pegar agora esse poder e eu usar a meu favor para declarar sobre a minha vida, para declarar sobre a minha casa, para declarar sobre a minha família, para declarar sobre a situação na qual se encontra, se eu ignorar totalmente as trevas, como Yahweh fez, Yahweh ele disse a terra estava sem forma e vazia, mas ele não chegou lá, a treva. Não, 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 ele disse haja luz. Oh, ele disse haja luz. Eu poderia falar para você agora de Ezequiel 37, o vale de ossos secos, quando Yahweh mandou o profeta lançar a palavra, aleluia. Eu poderia falar para você agora, quando Yahusha ele chegou ali, e ali aquela mulher tá saindo da cidade com seu filho morto no caixão, e ele lançou a palavra. Eu poderia citar Elias, quando Elias chegou lá, a terra estava em grande seca, e o próprio Elias profetizou, e Elias chegou com uma viúva, e ele disse: olha, pega água para mim e faça um pão. Quando ela estava indo, ele disse: traga um pão. Ela disse: não, certo, como vive Yahweh, não tenho pão aqui. O que eu tenho aqui é um pouco de farinha, azeite, eu vou fazer aqui a comida. Mas Elias disse o quê? Faça segundo essa palavra que eu estou lançando. Pega a situação que está sem forma e vazia e lance a sua palavra. Porque as suas palavras são importantes. Aleluia, meu amado. Então, Yahweh disse: haja luz. Traga luz, traga luz, traga luz sobre essa situação. Traga luz sobre esse problema. Traga luz sobre essa adversidade. Traga luz. Amém, amado? Diga: haja luz e vai haver luz. Porque você é a imagem e semelhança de Yahweh. Da mesma forma que Yahweh lançou a palavra, ele também nos deu o poder para usar a palavra. Veja que a Ruxa falou lá em Mateus que vai ser das palavras vazias que nós vamos dar conta. Palavras que não edificam nada, porque gastou tempo com que com que não edificava. Perdeu tempo com que não evoluía. Tem coisas que não merecem a nossa atenção, porque nós somos imagem e semelhança de Yahweh. Amém, amado? Eu estou falando com os filhos. Se você é filho, diga amém. Eu estou falando com os filhos. Então, Yahweh, ele viu que a luz era boa e fez ali a separação. Quando nós começamos a falar, quando nós começamos a declarar, ignorando as trevas, a luz vai produzir. E nós vamos ver que isso é bom. E nós vamos querer produzir mais. E nós vamos ver que isso é bom. E nós vamos querer produzir mais. E nós vamos ver que isso é bom. E nós vamos querer produzir mais. E cada vez mais. Amém, amados? Aleluia! Oh, meu amado. Oh, 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 oh. Então, eu quero dizer para você que a vida e a morte está no poder das nossas palavras. Como está escrito lá em Provérbios, capítulo 18, 21.
Mas eu quero deixar uma reflexão para nós aqui. E a pergunta é: será que nós temos usado esse poder dentro da nossa casa? Será que nós temos usado esse poder na criação dos nossos filhos? Será que nós temos usado esse poder para trazer vida? Sim, vida, 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 vida. E a Ruxa disse: eu vim para trazer vida e abundância, e nós não podemos estar longe disso, não. Nós também, aonde nós vamos, aonde nós estamos, aonde nós falamos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na criação dos nossos filhos, nos nossos negócios, nós trazemos vida. Não fale de morte, não reclame. Você sabe, meu amado, a palavra, ela tem princípios que nós devemos seguir como filhos de Arva. Você já parou para perceber que a palavra ela tem princípios? Princípios, irmão? Princípios para nós seguirmos. A palavra fala sobre o princípio de integridade. A palavra ela fala sobre o princípio da diligência. A palavra ela fala sobre o princípio da honra. A palavra ela fala sobre o princípio da humildade. A palavra ela fala sobre o princípio de reverenciar o nosso Pai Celestial, que nós falamos sobre isso aqui num vídeo anterior. A palavra ela fala sobre não falar mal dos irmãos, isso é um princípio. A palavra ela fala sobre o perdão. É um princípio, sim, é um princípio. O perdão é um princípio que nós devemos carregar para a nossa vida. Sobre a generosidade, ser generoso. A palavra fala sobre servir. A palavra ela fala sobre o plantar e o colher. Também é um princípio. O que nós plantamos, nós o quê? Colhemos. A palavra fala sobre abundância. É um princípio. A fé é um princípio. A gratidão é um princípio. A verdade é um princípio. A fidelidade é um princípio. O amor é um princípio. E falar as palavras certas também é um princípio. E é sobre esse que nós estamos falando agora. Amém, amado? Então, Provérbio 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. E nesse princípio, segundo essa palavra aqui, está aqui, ó. O princípio do plantar e colher. E a palavra diz: não se zomba. O que nós plantamos, nós o quê? Colhemos. Você está entendendo, sim ou não? Então, nós temos o poder da palavra de trazer vida ou morte. Traga vida dentro da sua casa. Traga vida no seu casamento. Traga vida na criação dos seus filhos. Sim, os abençoe. Mesmo que esteja tudo errado, abençoe eles, porque eles vão ser amanhã o que você está declarando hoje. Mas o meu casamento, a minha esposa, abençoe ela, haja diferente. Porque o seu casamento vai ser amanhã o que você está declarando com a sua boca hoje. Mas o que você tem declarado com a sua boca? Talvez você está colhendo agora mesmo, exatamente agora, o que você declarou ontem. Podemos declarar a vida, meu irmão? Será que nós podemos declarar a vida como filhos de Arva que nós somos? Será que nós podemos declarar a vida nos nossos negócios? Mas está tudo dando errado, mas declare que vai prosperar, declare que as portas vão se abrir, declare que o emprego vai chegar, declare que vai dar certo, declare com a sua boca, porque se a palavra tem poder, a nossa vida é uma eterna colheita. Se o plantar e colher é um princípio, então a nossa vida é uma eterna colheita. Amém, amado? Então nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Devemos guardar a nossa boca. Nós devemos guardar as palavras. Olha o que o Salmo 141, versículo 3 diz. O salmista disse assim: põe, Yahweh, ele estava orando e ele disse: põe, Yahweh, um guarda em minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Porque com certeza o salmista sabia a importância das palavras. Se torne consciente hoje, aleluia, de que as suas palavras têm poder e que nós colhemos o fruto das nossas palavras. Você está entendendo, sim ou não? Tire hoje do seu bom tesouro, ou seja, do seu coração, palavras de vida. Palavras de vida. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração.
Porque da abundância do coração, a boca fala. A boca fala. Você está entendendo, sim ou não? Aleluia, aleluia. Mas se nós usarmos dessa sabedoria, nós vamos trazer vida, nós vamos colher frutos maravilhosos. Amém, amado? Olha só. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbio 15:1. Provérbio 15:4. A língua suave é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Eclesiastes 10:12. As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo devoram. Eu poderia citar várias passagens aqui para você. Mas você já entendeu, né? Que as nossas palavras, ela tem o quê? Ela tem poder. Então evite falar palavras ruins, palavras de fofoca, palavras de mentira. Abençoe a sua casa. Abençoe. Olha só, Efésios 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para edificação. Em Colossenses 3:8 diz: abandone a ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem obscena. Abandone, abandone, abandone. Aleluia. Amém. Diga amém, meu amado. Agora veja bem. Provérbios 16:28 diz: o homem perverso espalha contenda e o difamador separa os maiores amigos. Você está entendendo? Então, tudo que for maldizente, nós devemos tirar isso do nosso vocabulário. Nós devemos nos apartar disso, porque a língua ela pode destruir. Se você viu lá, eu li no início, eu li Tiago capítulo 3, veja bem, e lá fala sobre a língua que se gaba de grandes coisas. E a palavra diz: vede como um pequeno fogo incendeia, como um pequeno fogo incendeia grande bosque, assim é a língua também. E às vezes nós paramos e nós perguntamos por que está acontecendo assim na nossa vida. E nós não sabemos que foi a semente que nós o quê? Plantamos, que nós lançamos, mas Yahweh está trazendo a luz para vocês. Yahweh está trazendo a luz, Yahweh está nos tornando consciente disso agora. Palavras são o quê? Palavras são o quê? São sementes. E sementes, ela pode produzir uma árvore que produza fruto bom ou uma árvore que produza fruto o quê? Fruto maus. Ruim, certo, meu amado? Aleluia, aleluia. Então veja bem, a língua ninguém pode domar, Tiago falou. Ninguém pode domar. E com ela nós bendizemos a Yahweh e muitas das vezes maldizemos, amaldiçoamos o homem que é a imagem e semelhança de quem? Uma coisa que eu quero trazer para você aqui agora é que todos os homens pertencem a Yahweh, irmão. Não sei se você já tinha consciência disso, mas a palavra diz que a terra, na sua plenitude, pertence a Yahweh. Mas como que isso é possível? Yahushua comprou, ele o quê? Ele comprou toda a terra fechada com o sangue dele. Para quem? Para Yahweh. E muitas das vezes nós maldizemos os homens que são imagem e semelhança de Yahweh. Falamos sem sabedoria. Não fale isso. Não fale isso. Abençoe. Seja um abençoador. Amém, amado? Amém, irmão? E olha só. Veja bem. Para terminar, eu creio que você já entendeu aqui. Eu tenho certeza que você já entendeu. A palavra diz assim, ó, em Colossenses 4, versículo 6. Seja as vossas palavras sempre agradável, sempre temperada. Você está entendendo? Seja as vossas palavras sempre o que, gente? Agradável. Fique com mais essa palavra. Que Yahweh te abençoe. Que Yahweh abençoe a sua vida poderosamente. Shalom, shalom.